Oração mal feita. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo 1. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Bom, irmãos, uma oração, ela pode ser uma oração bem feita ou mal feita, assim também como quando você constrói uma casa, ela pode ser mal construída ou bem construída. Ou quando você tem algo, por exemplo, um carro. Se você tem um carro, e esse carro, ele tem motor, ele tem roda, ele tem tanque de combustível, mas não tem motor. Ele tem tudo, só falta o tanque de combustível e falta as rodas. Ele deixa de ser carro? Sim ou não? Não, ele é um carro, mas é um carro mal construído. É um carro mal feito. E oração, você sabia que a oração pode ser mal feita? Pastor, como que é a oração mal feita? É aquela oração que eu faço correndo, que eu faço de qualquer jeito? Bem, vamos entrar mais profundamente nisso. E eu queria que você ficasse muito atento, porque a sua vida de oração nunca mais vai ser a mesma a partir de hoje. Um dos maiores privilégios da vida cristã é poder orar. É um dos maiores privilégios, irmãos, que nós temos. Porque o dia que Jesus ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, ele abriu o acesso que nós teríamos através da oração ao Pai. Então, a oração é uma linha de comunicação com Deus que nós podemos ter. E através da oração nós colocamos nossas necessidades, nossas ansiedades nas mãos de Deus. E é tão gostoso porque nós iniciamos esses 40 dias e os jovens já iniciaram uma série de ministrações antes da gente, falando sobre intimidade. Está tudo ligado, porque Deus ele coordena tudo. A gente não foi nada combinado, mas tudo dentro do coração do Senhor. E em Filipenses 4,6, o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, através da oração, e pela súplica de ação de graças. Quando nós oramos, nós falamos com Deus sobre nossas necessidades, problemas, dificuldades. Mas eu quero te dizer que o objetivo principal da oração não é você falar das suas dificuldades ou necessidades. Sabia disso? Esse não é o principal objetivo da oração. Não é falar das suas necessidades. O principal objetivo da oração você vai entender, e eu vou falar com você no final dessa ministração. Porque, já vou falar, o principal objetivo da oração é gerar intimidade com Deus. É isso que está sendo ministrado nos cultos jovens, é isso que os jovens foram desafiados a ministrar, e é sobre isso que a igreja está sendo desafiada, irmãos. A maioria das pessoas acha que orar é chegar diante de Deus e pedir, com uma lista enorme, como você vai no supermercado com uma lista enorme e fala: Deus, eu preciso disso, 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 daquilo. Você pode pedir? Pode, não é proibido pedir, mas orar não é apenas isso. Orar não é apenas pedir, pedir faz parte do processo, mas orar é muito mais do que isso. Fique atento que você vai entender o que de fato é orar. Não que pedir seja errado, né? Porque nós encontramos nosso Jesus falando várias vezes, nos encorajando a pedir. Ele diz: eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, quem busca acha, quem bate abre-se-lhe-á. Lucas 11, 9 a 10. E ainda o Senhor Jesus diz: tudo o que pedides ao Pai em meu nome, vos-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. E tudo o que pedides em oração, crendo recebereis. Então pedir não é errado, você pode pedir. Mas Tiago afirma que alguns, quando vão orar, eles oram mal, ou seja, oram de maneira errada, de maneira equivocada, oram
muito mal, uma oração mal feita. Por isso eles não recebem aqueles que estão pedindo. E nós vamos entender isso hoje. Tiago está nos ensinando que nós podemos fazer uma oração de forma totalmente equivocada. Então, muitas pessoas oram mal. E orar mal é ter motivação errada na oração. Nós vamos iniciar amanhã 40 dias de oração, irmãos. E nós denominamos 40 dias de joelhos. Por isso nós precisamos entender. E Deus colocou no meu coração falar sobre isso. Sobre a importância de fazer a oração, uma oração de maneira correta. E como é que a gente ora de maneira certa? Primeiro, a oração com o coração humilde. Quando você vai a Deus com o coração humilde, você ora de maneira correta. Porque nós somos ensinados e acostumados a pedir, como eu falei. Alguns se tornam tão viciados a pedir, porque eles associam a oração a pedir algo a Deus. Eu quero te dizer até que a maioria das pessoas, elas se acostumaram com isso. E tem muitas pessoas que chegam diante de Deus, como se elas fossem o Senhor e Deus fosse o servo. E elas chegam diante de Deus, que é o Senhor do universo, e acham que Deus é obrigado a atender todos os seus pedidos. E muitos chegam com o intuito de dar ordens para Deus. Deus, faça isso para mim, faça aquilo para mim, faça aquilo outro para mim. Eu não sei se você já observou, mas todas as vezes que eu oro, eu falo, Senhor, por favor. Você sabe por que Deus, Ele não é o nosso servo. Nós, sim, nós somos servos de Deus. Nós temos que entender isso. E na mentalidade de muita gente, Deus só serve para realizar os seus desejos. É como o gênio da lâmpada. Pois não amo o que o Senhor deseja. E você faz um pedido e ó, acontece. E Tiago diz que muita gente ora de maneira errada, porque Tiago diz que ora de maneira orgulhosa, buscando e desejando que Deus resolva os seus problemas de vaidade pessoal. Aqui palavra deleite é vaidade, é a mesma palavra para vaidade. O ser humano, ele é vaidoso, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela pede a Deus, Deus, eu quero um celular. E aí ela consegue comprar um celular de última geração, e ela vem para o culto e fica só mexendo no celular, para que as pessoas percebam que ela está com um celular de última geração, pela vaidade pessoal, pela satisfação pessoal. Alguém, por exemplo, pede a Deus um carro, mas quando pede um carro, se Deus der um fusquinha, ele fica aborrecido, porque ele não quer um fusquinha, ele não quer uma Brasília antiga, ele quer um carro de última geração, pela sua vaidade pessoal. Não quer dizer que você não possa desejar coisas boas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas pessoas chegam com o desejo de orar para que Deus preencha as suas necessidades, as suas vaidades, na verdade, para que Deus realize as suas vaidades. E vaidade é aquele desejo de você se autoprojetar, de ostentar, de exibir. E tem muita gente que acaba se tornando escravo das suas vaidades e ora para que Deus atenda as suas vaidades. E tem muita gente que ora, por exemplo, porque ele quer que as pessoas reconheçam que ele é uma pessoa cheia, consagrada. Então ele ora para que as pessoas falem, ó, fulano é alguém de oração. E muitas vezes quando ele vai falar, ele diz, eu sou uma pessoa de oração, irmão. Tem problema falar nisso? Não, mas você tem que tomar cuidado com a vaidade, entendeu? Tem muita gente que ora apenas para que Deus, Ele faça com que ele seja mais espiritual, e na oração ele se torna mais espiritual por vaidade, para que Ele mesmo, a pessoa, seja glorificada, e não o Senhor. É uma oração que não é oração de humildade, porque a oração de humildade é a oração que você entende que há um Senhor que é Deus, você é servo, e você não ora para que as suas vaidades sejam realizadas, porque Jesus chamou isso de a oração de querer ser visto pelos homens, e Ele criticou isso. Tem pessoas que oram para ser vistos, serem reconhecidos pelos homens, para se tornarem famosos, cantores famosos, ministrantes famosos, e eles querem serem vistos pelos homens, eles querem que as pessoas os reconheçam, que todo mundo veja como o homem de Deus, como a mulher de Deus. Está orando com um propósito completamente errado. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 5, ele diz, quando você orar, não seja como os hipócritas, ele está se referindo aos religiosos, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Preste atenção. Esses homens, os religiosos, eles oravam? Sim ou não? Oravam, mas oravam, faziam uma oração mal feita, oravam de forma completamente equivocada. Eles oravam para projeção pessoal, irmãos. Eles ficavam em pé nas sinagogas para todo mundo ver, e faziam oração para todo mundo ver que eles estavam orando. Oravam em pé nas ruas, nas esquinas. E olha, eles estavam orando para serem reconhecidos. E Jesus fala uma coisa aqui muito interessante. Jesus diz: olha, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, se alguém ora para ser reconhecido, ele já recebeu a recompensa dele, ele já foi reconhecido, ele não precisa mais nada de Deus. O que Jesus está dizendo é que a pessoa não vai receber, entendeu? Porque o que ele quer é ser reconhecido, o que ele quer é a projeção pessoal. Então, a oração de humildade não é oração para projeção pessoal. E os judeus, eles eles têm o hábito de orar em locais públicos. Quando você for a Israel comigo, você vai ver os judeus lá no Muro das Lamentações, orando, e eles oram em público, eles querem ser vistos. Não estou julgando, irmãos, mas eles gostam das pessoas ficarem lá, e os turistas, quando chegam, ficam olhando, né, e eles gostam daquilo. Ainda assim eles fazem isso, e Jesus deixou claro, que essas pessoas oram pela sua projeção pessoal. Então a oração de humildade é uma oração que você não ora pela sua projeção, você não está interessado nisso. Mateus 23, 5 a 11, Jesus diz: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Jesus está falando dos judeus, que eles oravam e ainda oram com filactérios. Você sabe o que é filactérios? Quem estava lá em Israel esse ano comigo, o Pedro. Pedro está aí? O Pedro está lá atrás? O Pedro viu isso. Pedro, João não veio hoje, né? João, o outro menino que foi com a gente, o Arthur também não veio. Mas eles viram isso. Você sabe o que é filactério? Filactério são estojos que eles amarram, eles colocam aqui na testa, se você for na internet você vai ver, eles amarram na testa, fica numa caixinha, e lá tem as palavras de Êxodo, capítulo 13, versículo 2 a 10, 11, 17, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, e 11, 13 a 22, estão ali na testa, e também eles colocam nos braços uma fita, aquelas fitas são os filactérios, lembra disso, Pedro? Lembra disso? Então são os filactérios, eles ainda fazem isso, mas eles faziam, Jesus está falando, não estou dizendo os judeus de hoje, mas daquela época eles faziam para serem vistos, e eles alargavam os filactérios para que todo mundo visse, e quando as pessoas vissem os filactérios na testa, e eles falavam: olha, esse aí é um homem de oração, olha como que essa pessoa ora, olha como esse judeu ora, e Jesus diz o seguinte: só faziam para serem vistos pelos homens. Eu me lembro que há tempos atrás, né, quando a igreja era uma igreja ainda, uma época anterior, se o pastor não mandasse o irmão orar na igreja, ele ficava chateado. O pastor não me mandou orar. E se a pessoa fosse visitar uma igreja, tinha que mandar ele orar, porque senão ele ficava chateado, e principalmente se fosse pastor, tinha que orar em público. Mas não foi isso que Jesus ensinou, e nós vamos aprender mais sobre isso. Primeira oração então, correta, é a oração da humildade. E a oração certa também, a segunda, é orar entendendo que Deus, Ele preenche as suas necessidades, não as suas vaidades. Preste atenção nisso. Deus não tem compromisso com as suas vaidades, vou repetir. Deus não tem compromisso de atender às suas vaidades, mas assim as suas necessidades. E Deus não tem compromisso com as vaidades. Por isso, em Filipenses capítulo 4, 19, Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas vaidades. É isso que está no texto? Não, todas as suas necessidades.
Então, isso significa que Deus vai suprir as suas necessidades. Preste atenção nisso. Não as suas vaidades. Necessidade é algo que você realmente precisa. Talvez você esteja orando por algo e não recebeu, porque vaidade Deus não vai te dar. Porque você não precisa. A necessidade de uma pessoa é diferente da necessidade de outra. Eu tenho necessidades que você não tem. Você tem necessidades que eu não tenho. Por exemplo, uma pessoa, ninguém aqui tem isso que eu vou falar, né? Mas eu espero que um dia você tenha necessidade disso. Mas uma pessoa que tem um jatinho particular, ela tem necessidade, eu acredito. Tem alguns que têm por vaidade. Mas olha, se alguém ora, vamos imaginar que um pastor ore pedindo a Deus um jatinho particular. Deus, eu quero um jatinho particular. Eu não faço essa oração, sabe? Porque eu não tenho necessidade. Por que eu não tenho necessidade? Eu não fico viajando o mundo todo pregando. Se eu ficasse viajando o mundo todo pregando e precisasse estar em tempos curtos de um lugar para o outro, eu tinha uma necessidade, eu acredito que Deus até me daria, sendo algo extraordinário, sim ou não? Mas se eu não tenho essa necessidade, aí eu começo a orar, Deus, eu quero um jatinho, eu quero um jatinho. Deus vai falar, não vou te dar porque isso é vaidade. Entendeu? Os irmãos estão entendendo? Então Deus vai suprir as nossas necessidades. E às vezes você está pedindo algo que o outro tem, por vaidade, porque você quer ter aquilo que ele tem, mas se ele tem, certamente porque ele precisa daquilo, e você não precisa, e Deus não vai te dar, entendeu, irmão? Então nós temos que entender o que é necessidade e o que é vaidade. Uma pessoa que tem uma casa na praia tem necessidades que eu não tenho casa na praia, então nem adianta me pedir emprestado, não tenho, para te emprestar, mas olha, eu não tenho porque eu não tenho necessidade, e Deus não me deu, embora eu ame praia, ame praia, mas Deus não me deu. Quando o povo de Israel andava pelo deserto, nós sabemos que durante a caminhada no deserto, a comida caía do céu, sim ou não? Porque tinha necessidade, porque no deserto não tem comida. E quando eles tinham sede, e deserto não tem água, era só bater na rocha que a água saía, sim ou não? Porque eles tinham necessidade. Mas quando eles entraram na terra prometida, lá ainda tem muita rocha, o Pedrão viu isso lá. Moisés não entrou, mas Josué poderia bater na rocha, sai água, e a água não ia sair, sabe por quê? Não tinha mais necessidade. E aí eles tiveram que fazer o quê? Cavar poços, porque já tinha condições de cavar poços. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Então o Senhor, Ele nos dá aquilo que nós precisamos, se nós tivermos necessidade. Então nós precisamos entender isso, irmão. Não confunda desejo com necessidade. Não confunda vaidade com necessidade. Deus sabe de tudo que eu e você precisamos. Ele sabe de tudo. Então Ele sabe daquilo que nós precisamos para viver, e Ele vai nos dar. Amém? Então quero que você entenda que essa é a segunda coisa que você precisa aprender para uma oração bem feita, orar segundo as suas necessidades, entender que Deus não vai preencher suas vaidades. Terceira coisa, entender que a oração está limitada à vontade soberana de Deus. Tem muita gente que não entende isso, tem muita gente que não entende que Deus é soberano, Ele é o Senhor. A Bíblia diz que para a nossa oração ser ouvida, é preciso que ela esteja alinhada à vontade de Deus, que é soberana. E olha o que diz lá a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, 14 a 15. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Olha o que diz o texto. Você não pode ler a Bíblia de forma isolada. Você tem que pegar versículos e juntar uns com os outros. Eu sei que isso que eu estou ensinando aqui, certamente você nunca ouviu. E talvez, certamente você nunca ouviu, nem vou ouvir em muitos programas de televisão, de outros ministérios. Por quê, irmãos? Porque às vezes o versículo é pegado isoladamente. Aí o pastor diz assim: venha e traga X, e nós vamos orar e você vai receber, e te garante, você vai receber. Eu vou te entregar a flor, a rosa de tal lugar. Nós vamos te entregar uma pedra que eu trouxe de Israel, leva para casa e vai acontecer. Não é assim. Nós temos que entender que existe uma vontade de Deus.
Nós precisamos saber que a vontade de Deus é superior à nossa. Precisamos saber que Ele é o Senhor e Ele não é o nosso empregado. A vontade dEle precisa prevalecer, mesmo que você chore. Olha, eu quero te dizer uma coisa, preste muita atenção. Tem muita gente que fica frustrado com Deus porque não entende isso. Aí a pessoa chora, a pessoa sobe lá no monte, fica 2 meses no monte direto, 3 meses lá no monte, fazendo campanha, orando, não sai do monte, fica lá dia e noite, aí ora e não acontece, aí ele fica frustrado e vai cobrar de Deus. Ele fala: Deus, você é injusto, o Senhor é injusto, que eu fiquei no monte 40 dias, ou sei lá, 2 meses, e eu fiz isso, fiz aquilo, o Senhor não me atendeu. Eu fiz porque eu queria e precisava receber. E a pessoa fica magoada com Deus. Tem muita gente magoadinho com Deus, porque não entende que Deus tem uma vontade e que ela é superior à minha e à sua, entendeu? E nós precisamos respeitar essa vontade, irmãos. Diz João que se nós pedirmos algo segundo a vontade dEle, não é a nossa. Mas tem muita gente que só pega o versículo que Jesus diz: tudo quando você pedir, você vai receber. Sim, tudo quanto você pedir, alinhado com a vontade de Deus. Precisa alinhar um versículo com outro. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então Ele é soberano. As coisas dele são mais altas que a nossa. Então, a vontade dEle é maior do que a nossa. E glória a Deus que a vontade dEle vai prevalecer sobre a nossa, porque o apóstolo Paulo, reconhecendo isso, ele diz que a vontade de Deus é boa. Repita comigo: boa. Mais uma vez boa, perfeita e agradável. Então glória a Deus, porque é a vontade dEle que será feita na minha vida e não a minha vontade, porque a minha vontade, ela é fraca, ela não é perfeita, ela não é agradável, ela é enganosa e ela não vai me fazer feliz, mas a vontade de Deus sim, amém? Dê um aplauso a Jesus, porque Ele é bom, aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele fez a oração do Pai Nosso, e nós vamos refletir sobre a oração do Pai Nosso. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O rei Davi, quando passava por muitos problemas, ele fez uma oração ao Senhor. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, Salmo 143:10. Pois tu és o meu Deus. Então Davi reconheceu que a vontade de Deus precisa prevalecer. Jesus, no Getsêmani, ele pediu ao Senhor, e ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Lucas 22:42. Contudo, que não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Olha, se Jesus, Ele se colocou à disposição da vontade de Deus, quem somos nós, irmãos? Então, nós temos que entender que existe uma vontade de Deus que é soberana. E esse tipo de oração, quando você faz uma oração entendendo que Deus é obrigado a cumprir suas vaidades, entenda, é uma oração que você faz muito mal feita, e ela não será atendida. Deus é soberano sobre tudo, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quarto, ore acreditando que Deus ama você. Isso é muito importante, que você é precioso para Deus, que você é um filho querido. É muito importante orar entendendo isso. Tem pessoas que chegam e oram com medo de Deus, achando que Deus vai castigar, achando que Deus está com raiva delas. Tire isso do seu coração, da sua mente. Quando oramos, nós precisamos entender o grande amor de Deus por nós. E Ele, com seu grande amor e com a sua vontade, Ele quer fazer o melhor para as nossas vidas. Quando o povo estava escravo na Babilônia, estava lá exilado, e louco para voltar para Jerusalém, o Senhor mandou uma palavra a eles, porque eles achavam que Deus não os amava, né? Eles estavam se sentindo assim, uns coitadinhos, e o Senhor mandou uma palavra a eles através do profeta, e a palavra foi essa, está lá em Jeremias 29:11-13, porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais, que esperais, melhor dizendo. Então invocareis a mim, e ireis, e orareis, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis de todo o coração. E me achareis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Então, olha só, embora o povo estivesse na Babilônia, Deus mostra para eles uma coisa: os meus pensamentos sobre vocês, ou seja, a minha vontade é a melhor, descanse nela. A minha vontade, ela é de paz e não de mal. Vocês estão na Babilônia, vocês estão aí passando por um momento difícil, estão ansiosos para voltar, mas existe a minha vontade, e a minha vontade é que esse exílio dure 70 anos, no final de 70 anos, vocês vão voltar, mas vocês precisam aguardar. Irmãos, preste atenção, guarde uma coisa no seu coração, nós precisamos aprender algo. Muitas vezes você está passando pelo cativeiro babilônico, você está passando por um momento difícil, que você tem orado, você tem clamado e ainda não aconteceu. Mas olhe, Deus está trabalhando, você creia nisso. Deus estava trabalhando o povo de Israel naqueles 70 anos. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram completamente diferentes. Eles voltaram mudados, transformados, trabalhados. E muitas vezes você está orando a Deus para te livrar de uma situação, e Ele diz: não é o tempo, não é o momento de você sair do cativeiro babilônico. Mas entenda, eu não estou querendo que você sofra, eu não tenho raiva de você, eu amo você, mas eu estou trabalhando o seu caráter, estou trabalhando a sua humildade, estou trabalhando o seu coração, e quando chegar o momento, você vai experimentar o livramento. Mas entenda, mesmo que você esteja sofrendo, a minha vontade, os meus pensamentos são pensamentos de paz ao seu respeito. Foi isso que Deus falou com o povo de Israel na Babilônia, e é isso que Deus está falando para mim e para você. Amém? Quantos podem, dão glória a Deus e glorificar o nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. A gente tem que entender isso, irmãos. E Tiago diz, Tiago 1, 6, 7, quando nós formos orar, nós temos que orar com fé. Com fé em quê? Fé no amor de Deus por nós, fé que Ele nos ama, fé que Ele quer o melhor para nós. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não peça ao homem que receberá do Senhor tal coisa. Como que é a onda do mar? A onda do mar é inconstante, não é? Tem hora que ela está alta, tem hora que ela invade lá até a terra. Tem hora que o surfista, ela fica tão grande que o surfista ele surfa na crista dela, mas tem hora que ela vira espuma. É a mesma onda, só que ela é inconstante. E tem gente que tem relacionamento com Deus assim, inconstante. Tem hora que está lá em cima, tem hora que está no meio, tem hora que vira uma espuma. A sua fé, a sua crença no amor de Deus, a sua capacidade de crer no Senhor, ela é inconstante. E sem fé, Hebreus 6, 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador, que Ele ama, que Ele quer abençoar aqueles que o buscam. E Jesus diz em Mateus 7,11: se você que é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Deus que é bom, Ele nos dará coisas excelentes. Então quando você for orar, ore crendo, Deus te ama, mas existe uma vontade dEle, e a vontade dEle é melhor para você. Amém? Entenda isso. A quinta coisa, e penúltima, tem mais uma: ore com amor pela outra pessoa. Tiago 5,16, Tiago diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros. É o que nós vamos fazer nesses 40 dias, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha o que o texto diz. O texto diz que alguém confessa a você algo, um pecado, uma falha, uma tristeza no coração, um problema. Aí você vai orar por ele, mas você tem que orar por amor. E você vai orar com ele por amor. E a Bíblia diz que quando você estiver orando, ele vai ser curado. Quando você estiver orando pelo irmão, nesses 10 nomes que você vai colocar, algumas coisas vão acontecer na família dele. A oração correta é aquela oração que nós oramos pela outra pessoa, não é oração egoísta: Pai, abençoa minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha comida, amém. Não, é oração que nós nos focamos na outra pessoa, na necessidade, na carência da outra pessoa. Todos os dias eu estou orando por 10 pessoas, todos os dias. Ontem, Rafael, orei por você, pela Sheila, aqui, orei pelo pastor Montaldi, orei por outros irmãos, são 10 irmãos, eu estou pegando a lista, orando por todos os dias, porque eu quero alcançar a igreja toda, orar por toda a igreja. Foi um propósito que eu coloquei no meu coração, por isso eu estou orando todos os dias. Mas você pode orar uma vez, toda semana. Então essa oração é poderosa, porque ela é feita com amor pela outra pessoa, não é uma oração egocêntrica. Geralmente, a gente só lê a parte B do versículo: a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Mas esse texto não está separado do contexto. E o contexto diz que essa oração, uns pelos outros, é um justo orando pelo outro. E uma oração que vai trazer cura, uma oração que traz cura, é uma oração que se ora amando a pessoa, não odiando, não detestando, não com raiva, mas oração que ora amando, amém? E o último lugar, eu considero o mais importante, sinceramente esse tópico eu fiquei pensando, se eu colocava primeiro, eu coloquei por último, mas ele é o mais importante, e confesso que esse mexe muito comigo, muito. Ore, não porque você precisa receber algo de Deus, não porque você está passando uma necessidade, não porque você vai pregar domingo que vem, ou sem ser nessa terça, na outra, Everton. Eu sei que você ora sempre. Ore porque você ama Jesus. Você sente falta dele. Ele é importante para você. Você não consegue ficar sem ele. Entendeu? Ore porque ele é precioso por você. Orar simplesmente porque você ama Jesus. Eu não sei se alguns irmãos já entraram no quarto de oração e oraram só para ficar com o Senhor, não pediram nada, só para ficar com o Senhor, só para contemplar o Senhor, só para dizer a Ele que o ama, e não sei quanto tempo você ficou, se você fez isso. Sabe por quê, irmãos? A maioria dos crentes, eles nem oram, nem para pedir oram, muito menos para fazer isso. Essa é a grande verdade, infelizmente. A maioria dos cristãos, quando oram quando precisam de alguma coisa. Aí, vai lá para o quarto, Deus, olha, eu estou passando esse aperto, está tendo muita gente sendo mandada embora no meu trabalho, eu não posso ficar sem emprego. Deus, eu tenho 4 filhos para criar. Deus, eu estou pagando um carro, eu não posso ficar sem meu carro. Deus, eu estou pagando a prestação da casa própria. Meu Deus, não deixe que eu seja mandado embora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine que você viajou para os Estados Unidos. Eu brinco com minhas filhas, falo que os Estados Unidos é o paraíso das compras. E era, quando o dólar estava baixo. Agora não é tanto não, agora não é mais. Mas você vai para os Estados Unidos. E você foi com uma mala. Chega lá, você compra mais 10 malas. Porque você está trazendo presente para toda a família. E você está trazendo presente para todo mundo. Mas você ficou nos Estados Unidos 1 ano. Tem 1 ano que os seus filhos não te veem. Ou tem 1 ano que o seu pai não te vê, sua mãe não te vê, que alguém que você ama não te vê. Aí chegou o dia de você voltar. E você chega no aeroporto de Confins, com as 10 malas, que tanto de carrinho, você pede até o pessoal para te ajudar a sair da sala, de onde pega as bagagens. E aí, está ali a sua família, todo dia te esperando. E aí quando você chega, você quer um abraço da sua família, você quer reencontrar com eles, eles olham para malas, e eles falam e perguntam para você, o que você trouxe para mim? Você comprou presente para mim? E eles nem te abraçam, nem te beijam, nem perguntam se você está bem. Você fica feliz? Sim ou não? Você até perde o prazer de entregar os presentes, verdade ou não é? Tem muita gente fazendo assim com Deus, sabia? Tem muita gente se relacionando com o Senhor assim. É uma situação de aperto, de desespero, se voltam para Deus. Isso aí é um relacionamento de interesse. Essa é uma oração muito mal feita. O anseio do coração do Senhor, irmãos, é que as pessoas se voltem para Ele porque o amam, motivados e atraídos pelo seu amor, só por isso, e com desejo de se relacionar com o Senhor. Muita gente me perguntou assim, pastor, nesses 40 dias, qual que é o propósito da oração? O que nós vamos pedir? Nós vamos pedir o crescimento da igreja? Nós vamos pedir a cura das pessoas que estão com coronavírus? Nós vamos pedir o que para Deus? Eu disse, nada. Como assim nada? Nada. Nós só vamos orar. Porque o que Deus colocou no meu coração é que a igreja, sabe, sempre que a gente faz uma campanha, a gente junta jejum e oração, porque a gente quer juntar o sacrifício com a oração para receber algo. Erramos muito, irmãos. E que Deus falou o seguinte, é que a igreja precisa aprender o caminho do relacionamento com Ele. É só isso que nós queremos, nesses 40 dias. Que a igreja aprenda o prazer de orar.
Que você ore os 40 dias e chega nos 40 e você fala, não vou parar mais, porque eu amo estar na presença do Senhor, eu amo orar, eu amo buscar o Senhor, está sendo tão gostoso, eu não consigo mais viver sem isso, entendeu? Então especificamente não tem nenhum motivo, não tem nada, o único motivo é orar porque você ama Jesus, e eu quero que a igreja aprenda esse caminho, o caminho da oração, porque amo o Senhor, desenvolver um relacionamento com Ele. Esse é o propósito, irmãos. Vamos fazer uma análise da oração do Pai Nosso? Coloca a oração do Pai Nosso para nós aí. Vamos fazer uma análise versículo por versículo. Vai ser rápido, mas eu quero que você acompanhe comigo. Na oração modelo que Jesus ensinou, olha o que Ele ensinou. A orar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Então você vê que nessa primeira parte é um relacionamento com adoração, contemplação do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Segunda parte, um pedido rápido. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Terceira parte, confissão de pecados e arrependimento. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Quarta parte, batalha espiritual. Porque Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Quinta parte, adoração, reconhecendo a grandeza do Senhor. Sabe o que eu fiz? Eu fui fazer uma avaliação da oração do Pai Nosso e eu percebi que 60% da oração do Pai Nosso, do modelo de oração que Jesus passou, é contemplar Jesus, é contemplar o Senhor. 60%. Os outros 40%, se refere a você pedir perdão pelos seus pecados, a você orar pelas outras pessoas, e apenas 5% se refere a pedido. Só 5%. Observe que foi rápido. O pão nosso de cada dia nos deu hoje, pronto. Mas observe o tempo que Jesus investiu com adoração, contemplação do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, os cristãos não oram, e quando oram, eles vão pedir, não desaprenderam, ou sei lá, nunca aprenderam a orar, só para contemplar Jesus. Eu queria que nesses 40 dias, você entrasse no seu quarto, só para contemplar a beleza do Senhor, assim como Davi disse, que queria ficar só contemplando o Senhor, mais nada. Faça essa experiência, amém. Lembra do pai que eu falei, que chegou no aeroporto? Da pessoa que chegou no aeroporto? Olha, um pai que é amado, ele automaticamente, ele vai abençoar os seus filhos, vai ser natural. Quando ele vê que não é por interesse, vai ter natural. Agora imagine você, se o seu filho, a sua esposa, fica se relacionando com você por interesse, aí o seu filho, ou a sua esposa, ou seu marido, não conversa com você. Imagine bem, não conversa com você. A pessoa não conversa com você, fica uma semana sem conversar com você. Ô Geilano, se o Samuel veio hoje não, né? Fala que eu sentia a falta dele. Como estou sentindo a falta de muita gente que fica de olho. O olho de águia está assim, ó, vistoriando todo mundo. Mas se o Samuel ficar com você, ficar sem conversar com você 3 dias, você vai chegar para ele e falar assim: o que está acontecendo, Samuel? Você está com raiva de mim? Porque você não está conversando comigo. Vai ou não vai? Porque é estranho. Como é que você é casado com uma pessoa? Como é que você se relaciona com uma pessoa? Como é que um pai não conversa com o filho? Um filho não conversa com o pai? Você vai achar estranho, vai reclamar, sim ou não? Então como é que você fala que é a noiva de Jesus, se você não conversa com ele? Que noiva é essa? Que não tem relacionamento com o noivo? É muito estranho, não é, irmãos? É muito estranho. Que filho é esse que diz que é filho de Deus, que ama o Pai, aí vem aqui na adoração e fala: eu amo, e você também, eu amo o Senhor, papai, chora papai, não é? Mas que filho é esse que não conversa com o Pai, não tem relacionamento? Isso é muito estranho. Qualquer pai acharia muito estranho, e Deus acha muito estranho. Mas olha aqui que Paulo, ele era um sujeito assim fantástico. Paulo, quando ele orava, eu acredito que os olhos dele enchiam de lágrimas, e ele falava com o Senhor, e falava: Senhor, olha, não estou orando porque eu quero bens, porque
Ele não tinha interesse nisso, ele nunca orou pedindo algo a Deus, é interessante. Mas Paulo, quando ele orava, olha o que ele falava com Deus, e ele deixa claro aqui em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 10. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo conforme a sua morte. Paulo não estava se referindo aqui, em ser achado nele, em estudar livros, para chegar à excelência do conhecimento de Jesus. Não se chega aí com a excelência do conhecimento do Senhor, se você não tiver relacionamento com Ele, se você não orar, e Paulo estava se referindo à oração mesmo, à busca, a clamor. Sabe, queridos, ele não estava se referindo a práticas religiosas, porque isso não leva a relacionamento com o Senhor. Então, eu quero lembrar você, nesses dias, o maior objetivo que Deus colocou no meu coração, embora nós vamos pedir, embora nós vamos orar pelos seus pedidos, não é o maior objetivo. O maior objetivo é a intimidade, é você aprender a se relacionar com Jesus. Deus me mostrou, eu não vou falar das outras igrejas, Deus me mostrou que eu tenho uma igreja que não ora, essa é a verdade. Pastor, o senhor está lá em casa? Não, mas Deus me revelou isso. Eu tenho uma igreja que não ora. Não estou dizendo todo mundo não, tá, irmãos? Quando eu falo uma igreja, não estou me referindo a todos, mas uma grande parte que não ora, e não tem prazer, e não sabe o caminho da oração. E muitos, quando oram, têm orado de forma errada, e têm orado mal, e não estão recebendo. Então o maior objetivo desses dias, é que nós oremos, e oremos sempre de maneira correta. E o maior objetivo é criar um relacionamento com o Senhor, é saber o caminho do relacionamento com Deus. Amém? Esse é o maior objetivo.